Hoje nós vamos falar sobre um dos componentes mais importantes e versáteis em sistemas de refrigeração industrial, a válvula de controle ICM da Danfoss. Nesse vídeo eu vou explicar como essa válvula funciona dentro da plataforma ICV, quais são suas principais aplicações em sistemas que utilizam amônia ou CO2 e os detalhes essenciais da instalação e manutenção que garantem desempenho e segurança ao longo do tempo. Também vamos abrir a válvula para conhecer as partes internas e seu princípio de funcionamento. Vamos falar sobre possíveis situações reais de falha em campo, explicando o que causa esses problemas e como diagnosticá-los ou resolvê-los. A ideia é que ao final você compreenda não apenas como a ICM-100 opera, mas também como ela se integra ao atuador ICAD 1200 e a automação do sistema, oferecendo controle preciso, confiabilidade e eficiência em qualquer sistema de refrigeração de uma planta industrial. Antes de falarmos sobre a ICM-100, nós vamos falar um pouco sobre a plataforma ICV da Danfoss, que é Integrated Control Valve, uma linha modular e padronizada de válvulas desenvolvida para sistemas de refrigeração industrial de alta performance, especialmente aqueles que utilizam amônia ou CO2 como fluido refrigerante. O conceito por trás da ICV é o de integração e intercambiabilidade. Em vez de desenvolver válvulas distintas para cada função, a Danfoss criou uma base de válvula única, capaz de receber diferentes módulos de função conforme a necessidade da aplicação. Essa arquitetura modular permite que o mesmo corpo seja utilizado em diferentes módulos de função, sendo ICM, ICS ou ICLX, bastando substituir o módulo superior. Na prática, isso traz padronização de componentes, redução de estoque e a facilidade de manutenção, além de simplificar o projeto e a instalação de sistemas complexos de refrigeração industrial. Algumas das vantagens da plataforma ICV são a modularidade e intercambiabilidade, onde um único corpo de válvula pode abrigar diferentes funções, redução de custos e de estoque com menos variações de corpos e flanges, facilitando reposição e manutenção, com instalação simplificada, com conexões e dimensões padronizadas, o que agiliza o trabalho em campo e dos projetistas. Facilidade de manutenção devido ao design Top and Try, que permite desmontar o módulo de função sem retirar o corpo da linha. Alta confiabilidade e segurança, pois são válvulas projetadas para até 52 bar de pressão de trabalho, com materiais compatíveis com amônia e CO2, além de outros refrigerantes. Eficiência operacional, com controle mais estável, menor risco de vazamentos e integração total com sistemas de automação e controle eletrônico. Padronização global, já que todos os modelos seguem o mesmo padrão de montagem, documentação e identificação, facilitando o treinamento e operação. Em resumo, a plataforma ICV representa um conceito modular e inteligente que simplifica o controle de fluido refrigerante em sistemas industriais. Com ela, o projetista e o operador têm flexibilidade para adaptar funções conforme a necessidade da planta, sem alterar o layout ou as conexões do sistema. Agora nós vamos falar da ICM-100 da Danfoss, que está aqui na bancada. Uma válvula motorizada de controle proporcional pertencente à plataforma ICV, projetada para sistemas de refrigeração industrial de alta eficiência, operando com amônia, CO2 e refrigerantes HFC, HCFC não inflamáveis. Seu design é modular, combinado com um corpo de aço robusto, com um módulo interno de controle de alta precisão e um atuador elétrico da linha ICAD, que converte o sinal de controle em movimento rotacional transmitido ao eixo da válvula por um acoplamento magnético, tornando a válvula totalmente hermética, um diferencial que garante isolamento total entre as partes elétricas e o fluido refrigerante, aumentando a segurança e reduzindo vazamentos. O resultado é um controle de fluxo extremamente preciso, com funcionamento suave e durabilidade superior, ideal para sistemas automatizados de refrigeração e congelamento. Os principais componentes da válvula ICM-100 são o corpo da válvula, a tampa superior, o módulo de função, a caixa de mancal, o pistão servo e o pistão piloto, a placa da válvula em PTFE, Teflon, onde se faz a vedação, o acoplamento magnético, O-rings e juntas, além do atuador elétrico ICAD 1200 que é acoplado no seu acoplamento magnético. Dentre as principais características técnicas da ICM-100, nós temos que ela é uma válvula de controle motorizada, servo-pilotada, essa aqui especificamente de diâmetro nominal de 100 mm ou 4 polegadas, solda de topo nesse modelo especificamente, pressão máxima de trabalho de até 52 bar, temperatura do fluido podendo operar entre -60 e mais 120 graus Celsius,
temperatura do ambiente de trabalho desse componente de menos 30 a mais 50 graus Celsius, fluidos compatíveis amônia, CO2, HFC e HCFC não inflamáveis. O material do corpo é aço carbono forjado com tratamento anticorrosivo interno e zincagem externa. A vedação em teflon com O-rings compatíveis com amônia e os demais fluidos. E ela também é compatível com os atuadores ICAD versão A ou versão B, para o controle proporcional ou até mesmo controle on-off. A ICM-100 é usada em diversos pontos estratégicos dos sistemas de amônia e CO2, tanto para controle quanto para automação de processos, onde podemos destacar controle de líquido em evaporadores inundados ou semi-inundados, regulação de nível em separadores e tanques de líquido, controle de pressão de sucção e pressão de condensação, controle de gás quente durante ciclos de degelo, injeção de líquido em compressores para controle de temperatura e controle de capacidade em linhas de gás de descarga e bypass. Para entender um pouquinho melhor o funcionamento da ICM, nós vamos falar sobre a aplicação no controle de pressão em separadores de líquido. Nos sistemas de refrigeração industrial com amônia, o separador de líquido é responsável por manter a pressão de evaporação constante e, consequentemente, a temperatura de evaporação. Essa pressão é controlada através de uma válvula instalada na linha de sucção, que regula a quantidade de vapor que retorna dos evaporadores para os compressores. Tradicionalmente, esse controle é feito por uma válvula servopilotada como a ICS, por exemplo, comandada por um piloto mecânico, que mantém a pressão fixa pré-definida. Se o sistema foi ajustado, por exemplo, para evaporar a menos 5 graus Celsius, a válvula trabalha para manter aquela pressão equivalente sem variar. E como a ICM atua nesse controle? Quando substituímos essa ICS por uma ICM motorizada, o controle deixa de ser mecânico e estático e passa a ser eletrônico e dinâmico. A válvula ICM recebe um sinal analógico de controle, que pode ser de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, do controlador eletrônico ou do CLP da automação, que compara em tempo real a temperatura ou pressão medida com o set point programado. Esse sinal comanda o atuador ICAD, que modula continuamente a abertura da válvula, controlando o fluxo de vapor que sai do separador e, com isso, ajustando a pressão interna do sistema. Outro exemplo prático é na aplicação com trocadores de calor e controle de temperatura da água. Imagine um sistema de refrigeração indireta, onde a amônia evapora no separador e esfria a água ou uma solução com glicol através de um trocador de calor. O objetivo é manter a temperatura da água constante, por exemplo, em torno de 5 graus Celsius. Mesmo que a carga térmica varie muito durante o dia, quando a temperatura da água sobe, por exemplo, para 10 graus Celsius, o controlador eletrônico percebe o aumento e envia um sinal para a abertura do ICAD, que amplia a abertura da ICM. Isso permite que mais vapor seja puxado do separador para os compressores, reduzindo a pressão de evaporação e, consequentemente, diminuindo a temperatura de evaporação. A nova temperatura de operação pode cair, por exemplo, bem próximo a 0 graus Celsius, o que é muito perto do ponto de congelamento, o que só é possível através de um controle preciso que a ICM permite, o que aumenta a capacidade de absorção de calor do sistema. Assim, a temperatura da água volta rapidamente para o ponto desejado e o sistema estabiliza novamente. Com uma ICS, por exemplo, a pressão seria fixa, onde traria também uma temperatura fixa, e isso não traria a capacidade de absorver as variações bruscas de carga térmica com tanta rapidez e precisão. A ICM-100, quando utilizada no controle de pressão em separadores de líquido, transforma um sistema de controle fixo em um sistema dinâmico e adaptativo. Enquanto uma ICS fixa a pressão de evaporação em um ponto constante, a ICM permite variar essa pressão de acordo com a demanda térmica do processo, mantendo a temperatura de evaporação o mais próximo possível da ideal para cada condição de carga. Isso se traduz em maior eficiência, precisão e estabilidade térmica, especialmente em processos com trocadores de calor e temperaturas de retorno variáveis, onde o controle eletrônico supera claramente o controle mecânico tradicional. Agora nós vamos falar um pouco sobre a instalação e cuidados para a montagem. A ICM precisa ser montada em tubulações horizontais com o atuador voltado para cima. Ela também deve seguir a seta do fluxo no corpo da válvula, então deve ser obedecido o sentido de fluxo que está gravado no corpo da válvula. A tampa superior ela pode ser girada livremente, e independente da posição ela vai funcionar de forma normal. Caso seja necessário a remoção da tampa superior para uma manutenção, a mesma pode ser colocada de volta sem necessidade de colocar na mesma posição original, uma vez que a tampa não possui um sentido específico para ser montada.
ela também pode permanecer montada durante o processo de soldagem, desde que o processo de solda seja controlado e sem respingos internos. Caso o processo de soldagem crie respingos, é necessário fazer a abertura da válvula, a remoção do módulo de função e uma limpeza interna do corpo antes de fazer essa montagem novamente. Uma vez que se tiver respingos de solda, essas sujeiras podem sim, eventualmente, trancar o módulo de função, fazendo com que a válvula não atue da forma correta. Após o processo de solda, é recomendado aplicar algum tipo de revestimento anticorrosivo externo, uma pintura ou algum tipo de material que possa fazer um revestimento dessa solda para evitar corrosão. Um cuidado extra deve ser tomado sempre que for necessário desmontar a válvula, para que as partes que forem desmontadas sejam depositadas sobre locais limpos e de preferências inclusive dentro de uma embalagem plástica para evitar o ressecamento do lubrificante e evitar o contato com sujeira que pode, porventura, depois prejudicar o funcionamento da válvula. É altamente recomendado a instalação de um filtro Danfoss antes a montante da válvula para reter eventuais partículas que podem vir pela linha e acabar prejudicando o funcionamento da válvula. A ICM100 opera com um atuador elétrico ICAD, que recebe sinais analógicos de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, modulando a abertura conforme o comando do controlador ou CLP. O acoplamento magnético elimina contato direto, tornando o conjunto mais durável e à prova de vazamentos. É possível também fazer a operação manual com a ferramenta multifunções da Danfoss. Então nós temos aqui a ferramenta multifunções, que na verdade é como se fosse o acoplamento magnético do próprio ICAD, que pode ser acoplado sobre o eixo magnético da válvula, e aí com isso a gente consegue fazer a abertura e o fechamento da ICM, sem a necessidade do acoplamento do ICAD sobre ela. Normalmente isso é utilizado durante os processos de comissionamento ou para algum eventual teste para uma necessidade, por exemplo, de checagem de estanqueidade da válvula ou alguma outra situação. A movimentação manual da ICM também é possível ser feita através do comando manual eletrônico do próprio ICAD, com movimentações incrementais de 1%. Essa movimentação na versão do ICAD 1200B, ela pode ser feita tanto através do display como através do aplicativo CoolConfig, através de uma comunicação Bluetooth. Então é possível entrar em configurações avançadas no aplicativo e fazer a movimentação incremental de 1 em 1%, tanto para abertura como fechamento, para eventuais testes que forem necessários em campo na hora do comissionamento ou até mesmo para diagnósticos de alguns problemas. Então agora a gente vai fazer uma demonstração aqui só de como é possível fazer a operação manual de abertura e fechamento do ICAD através do aplicativo CoolConfig, através da conexão Bluetooth. Essa aqui é uma versão do ICAD 600B que a gente tem acoplado numa bancada aqui na Vaportec, mas apenas para fazer a demonstração a gente vai no aplicativo então iniciar a procura, então ele vai localizar dispositivos Bluetooth Danfoss que podem ser conectados. A gente vai deixar ele fazer a leitura. A gente vai clicar sobre o ICAD para fazer a conexão com ele. Vocês podem ver que o LED trocou da cor verde para a cor azul para mostrar que está conectado. Agora a senha aqui de acesso é 0000. Para acessar a tela de informações do ICAD, então a gente já vai ter algumas informações disponíveis. Aqui eu só vou tirar da tela para mostrar. Então ele agora está me mostrando, por exemplo, que ele está em modo automático e 100% aberto, então tem mais algumas informações aqui. A gente consegue ver, por exemplo, quantos miliamperes de controle e quanto está vindo de posicionamento da válvula. A alimentação dele também, então a gente vai, para fazer a abertura e fechamento manual, a gente vai em serviço. Então agora a gente vai fazer aqui o acesso para fazer a operação manual. Então aqui ele já dá uma mensagem que é necessário fazer um login para fazer esses ajustes, então a gente tem que entrar com uma senha avançada. Então a gente vai clicar sobre esse fazer login e ele vai pedir uma senha, que é uma senha de configurações. Então a senha aqui é 12 13 14 00. A partir desse momento ele habilita aqui o funcionamento do interruptor principal, onde eu defino se eu quero ele em operação automática ou manual, e aí eu posso mudar para a posição manual, e aí eu posso fazer a variação do grau de abertura através desse sliderzinho. Então a gente pode deslizar aqui, e aí ele vai fazer essa movimentação conforme
o que a gente colocou através do aplicativo CoolConfig. Então eu consigo fazer abertura e fechamento total em modo manual, caso necessário, para algum eventual teste ou ajuste durante o processo de comissionamento ou até mesmo durante a operação por alguma necessidade. Depois a gente pode voltar para a posição automático e ele vai assumir a posição que o sistema de controle está determinando para ele. Nesse caso aqui seria um sistema simulando uma injeção de líquido, onde está solicitando 100% de abertura da válvula. Agora nós vamos falar um pouco sobre manutenções e serviços na válvula ICM da Danfoss. A Danfoss fornece 3 diferentes tipos de kit de reparo. Temos o kit de inspeção, quando for fazer uma manutenção preventiva anual ou semestral, onde se verifica os O-rings de vedação e se faz uma limpeza do módulo interno. O kit de manutenção ou kit de reparo, para intervenções de rotina quando detectar falhas de desempenho, como vazamentos internos, modulação irregular. E o overhaul kit, quando for realizar a manutenção pesada ou após muitos anos de operação, onde é melhor substituir o módulo interno inteiro ou as partes principais internamente da válvula para restaurar o desempenho original dela. Uma das grandes vantagens da ICM 100 é que ela tem uma manutenção que é possível através da tampa superior, sem a necessidade de desmontar a válvula da linha. A Danfoss recomenda uma inspeção anual do eixo e do mancal de rotação, que é o mecanismo principal da ICM. A substituição de anéis, O-rings e juntas, ela é realizada conforme a necessidade. A recomendação é que quando haja uma abertura, se faça uma inspeção e se tiver o entendimento de que há algum tipo de desgaste no material, se faça a substituição desses itens. Um cuidado especial deve ser tomado no momento de uma necessidade de abertura da válvula ICM. Se essa válvula estiver numa posição fechada, instalada na linha sob pressão, é necessário utilizar a ferramenta magnética ou fazer uma abertura parcial através do próprio ICAD para equalizar a pressão antes de fazer a desmontagem e a drenagem da linha. Agora nós vamos fazer a abertura da tampa e a remoção do módulo interno para mostrar como é fácil fazer ali qualquer tipo de manutenção ou intervenção dessa válvula. Então aqui, só para mostrar, a gente tem a tampa já removida, onde é possível enxergar aqui o sistema de acoplamento magnético, então não existe contato da parte externa com a parte interna da válvula. Isso garante estanqueidade total, evitando vazamentos pela parte do atuador, na parte superior da válvula. Já o corpo da válvula, eventualmente é necessário fazer a remoção manual dessa gacheta para fazer uma checagem, então ela sai com uma certa facilidade e ela pode ser substituída também. E aqui nós temos o módulo de função, que foi removido. Esse módulo de função possui alguns anéis O-rings, então normalmente junto com a válvula nova já vem um kit de anéis de vedação e junta para uma eventual manutenção preventiva quando feita a abertura para uma conferência ou limpeza do módulo de função. Também é possível fazer a troca do módulo de função inteira comprando o kit overhaul. Aproveitando que nós estamos falando sobre a instalação da ICM e a operação dela, a gente vai falar um pouco sobre possíveis problemas que acontecem e algumas soluções que podem ser adotadas para resolver esses problemas. Então, uma coisa comum que acontece é a não modulação da válvula ICM ou do ICAD, ou ele ficar com o aspecto de estar travado, sem sinal de modulação.
Alguns cuidados devem ser tomados quando isso acontece. Uma das possibilidades é o congelamento do acoplamento magnético quando o ICAD e a ECM estão trabalhando em sistemas com regime de temperatura negativa, principalmente regimes com temperatura na ordem de menos 25 a menos 35 graus Celsius. Existe uma forma de montar tanto o ICAD-A como o ICAD-B sobre o acoplamento magnético. Cada um dele tem um formato de montagem. Então o ICAD-A tem um padrão de montagem, onde a gente precisa ter uma sequência de montagem correta para que ele funcione de forma correta, digamos assim, e o ICAD-B ele acaba tendo um outro padrão de montagem. Então a gente vai mostrar em alguns detalhes quais são essas diferenças para que a montagem seja feita de forma correta. Além dessa questão do congelamento do acoplamento magnético que pode acontecer em determinadas situações, outra possibilidade também é a falta de sinal de controle. Quando o ICAD é controlado através do sistema de automação do próprio cliente, no caso através de um CLP, o sinal que está sendo enviado para o ICAD tem que estar compatível com o que está configurado no ICAD. Então, se o ICAD está configurado para receber um sinal de 4 a 20 mA e o sinal de controle que está vindo do CLP é de 0 a 10 volts, ele vai apresentar um alarme na tela e ele não vai se movimentar. Então, essa é outra possibilidade. Além dessas duas possibilidades que nós comentamos do congelamento ou do sinal equivocado para o ICAD, uma terceira possibilidade seria o travamento do módulo em função de uma sujidade. Então, normalmente em linhas que foram construídas, se a linha não é corretamente limpa após a instalação, existe uma grande possibilidade de essas partículas serem arrastadas pela linha e se alojarem exatamente na sede da válvula, no caso na arruela de Teflon, e aí não acontece a vedação completa do módulo quando ela estiver na posição 0 e vai acabar dando passagem de fluido mesmo com ela na posição fechada. Então isso é um cuidado que também tem que ter, principalmente em instalações novas onde recém foram instalados os componentes. Então agora a gente vai mostrar aqui na prática um detalhe que é extremamente importante sobre a montagem dos ICADs na versão A e na versão B. Normalmente a ICM ela vem por padrão de fábrica com esse padrão de montagem, sendo que dentro do canal possui um O-ring de vedação e logo acima uma pequena gacheta. Esse padrão de montagem ele é específico para a montagem do ICAD-A, que além dessas duas vedações, do O-ring e da gacheta, demanda a lubrificação do acoplamento magnético com a utilização de uma graxa molicote que vem junto com o kit do próprio ICAD. Então é obrigatório a lubrificação para evitar a entrada de umidade e um eventual congelamento do acoplamento magnético. Para a montagem do ICAD-B, essa gacheta precisa ser removida, então a gente vai fazer a remoção aqui de demonstração. Vamos remover a gacheta. E esse anel O-ring também precisa ser removido. E junto com o próprio ICAD, dentro de um kit de vedações, vem um anel O-ring novo que precisa ser colocado sobre essa base. Então o padrão de montagem é diferente. Esse O-ring ele é responsável por não deixar a umidade entrar para dentro do acoplamento. Então agora a gente vai demonstrar aqui de forma prática como se encaixam os ICADs. A gente tem aqui o ICAD na versão 1200A, né? Vou mostrar a forma de encaixar ele na ICM. E a gente tem também aqui o ICAD na versão 1200B, que é a versão mais nova, mais moderna do ICAD. Então a gente vai começar pelo ICAD-A. E aí, na ICM, é importante ressaltar que ela vem montada já da Danfoss com um O-ring num canal e mais uma gacheta. E esse kit aqui de O-ring e gacheta, ele está montado na posição correta para o encaixe do ICAD na versão A. Tá? Então é importante cuidar disso, porque é necessário que eles estejam nessa posição, porque fazem parte da vedação para evitar a entrada de umidade, né? E essa umidade, caso ela esteja aqui dentro, ela pode, dependendo do regime de operação da ICM, por exemplo, em regimes de congelamento, pode acabar congelando o acoplamento magnético do ICAD, fazendo com que ele tranque e não faça mais a movimentação do acoplamento. Então, além do O-ring e da gacheta, junto vem um kit com o ICAD da versão A, com o mesmo conjunto de vedação, quando ele é comprado, e uma graxa molicote para baixas temperaturas, que deve ser usada para lubrificar o eixo aqui, né, o encaixe magnético, o acoplamento magnético, que vai auxiliar na questão da vedação
da entrada de umidade e evitar o congelamento do acoplamento magnético. Então é importante, além dessas duas posições de montagem do O-ring e da gacheta, a gente fazer o uso da graxa Molykote, passar um pouco no eixo, passar um pouco por dentro do acoplamento magnético. Vou mostrar aqui. A gente tem o acoplamento magnético aqui, então a gente pode passar um pouco do lubrificante aqui na parte interna. E aí, os dois estando na posição correta, a gente faz o encaixe. Ele é magnético, então ele acaba já meio que encaixando de forma automática. A gente dá uma pequena giradinha para ele ficar na posição correta. E aí ele tem aqui parafusos Allen para fazer o aperto, para travar ele na posição mecanicamente. Junto com ele também vem uma chave Allen. Então essa chave Allen é feita para fazer o aperto desses parafusos. Agora eu vou desmontar ele aqui e a gente vai fazer a mesma coisa na versão 1200B. Para fazer a montagem do ICAD 1200B é necessário fazer a remoção da gacheta, então ela pode ser tirada com a mão aqui ou com o auxílio de uma ferramenta. Com cuidado para não danificar, caso tenha que usar um dia de novo talvez. A gente só tira ela fora aqui, desencaixa. E a gente precisa desencaixar o anel O-ring que está aqui nessa posição do canal. E junto com o ICAD na versão B vem um O-ring novo que precisa ser colocado na parte superior. Então a gente vai pegar esse O-ring agora e vai encaixar ele. E ele vai simplesmente colocado sobre a base e não mais no canal como era antes. Então ele fica nessa posição e aí a montagem pode ser feita. Esse O-ring, nesse caso aqui, é responsável também da mesma forma pela vedação e evitar a entrada de umidade no acoplamento magnético do ICAD. E aí depois disso, ele diferente tem uma abraçadeira, mas o encaixe é o mesmo, então a gente vai encaixar. Se a gente não tirar aquelas peças, no caso ele não vai ter o encaixe perfeito. Então a gente encaixa ele aqui na posição correta. Uma vez que ele estiver encaixado, a gente aperta aqui esses parafusos para a abraçadeira pressionar ele e ele vai travar mecanicamente na posição e aí ele está pronto para a utilização. Eu vou desencaixar ele agora aqui, só para mostrar que é fácil de desencaixar. E é isso. Como nós podemos ver hoje, a Danfoss ICM100 é uma válvula de controle robusta, segura e precisa, desenvolvida para operação em sistemas de refrigeração industrial com altas pressões e grandes vazões, mesmo assim com grande precisão. Seu design modular, o acoplamento magnético e a compatibilidade total com controladores eletrônicos Danfoss a tornam uma das soluções mais confiáveis e modernas do mercado. Quando corretamente instalada e mantida, pode oferecer controle estável de pressão, nível e temperatura, contribuindo diretamente para a eficiência energética e segurança operacional da planta. Hoje nós vamos falar sobre uma das válvulas mais versáteis e importantes em sistemas de refrigeração industrial, a válvula servopilotada ICS100 da Danfoss. Neste vídeo eu vou explicar como essa válvula funciona dentro da plataforma Integrated Control Valve, a plataforma ICV, suas diversas possibilidades de combinação de pilotos e os cuidados de instalação e manutenção, que garantem confiabilidade e precisão ao longo do tempo. Vamos também entender como o conjunto CVE mais ICAD permite o controle eletrônico dessa válvula e como os pilotos mecânicos podem atuar em conjunto para oferecer segurança redundante. Ao final, você vai compreender não apenas como a ICS100 opera, mas também como ela pode ser configurada para diferentes funções, desde o controle de temperatura e pressão até a operação on-off ou de segurança, tornando-se um dos componentes mais completos de um sistema de refrigeração industrial. Falando um pouco da plataforma ICV, a plataforma ICV ela é um conceito modular que a Danfoss desenvolveu, que unifica diferentes válvulas em uma base padronizada, permitindo a intercambiabilidade entre modelos como a ICS servopilotada, a ICM motorizada ou a ICLX de dupla etapa. Isso significa que o mesmo corpo pode receber diferentes módulos de função, reduzindo o número de variantes e simplificando manutenção e otimizando o estoque de peças. Entre as principais vantagens da plataforma ICV se destacam a modularidade e intercambiabilidade entre
módulos ICS, ICM e ICLX, a instalação simplificada com dimensões e conexões padronizadas, a manutenção top and try, sem remover o corpo da linha, a alta confiabilidade e durabilidade com um corpo em aço de baixa temperatura e pressão máxima de trabalho de até 52 bar, compatibilidade com amônia, CO2 e fluidos HFC, HCFCs não inflamáveis, padronização global e integração com todos os controladores da Danfoss. A ICS-100 é uma válvula servopilotada que regula o fluxo de refrigerante com base na diferença de pressão gerada pelos pilotos instalados. Pode atuar em linhas de sucção, líquido ou gás quente, ou líquido-vapor, executando funções como controle de pressão, temperatura ou operação on-off. Seu corpo robusto e o módulo de função de fácil remoção garantem precisão, resposta rápida e confiabilidade, mesmo em sistemas de grande porte. Além da sua robustez e confiabilidade, a ICS-100 se destaca pela versatilidade de aplicações. Por ser uma válvula servo-operada, ela utiliza a pressão diferencial do próprio sistema para atuar sobre o pistão principal, permitindo abertura total e controle preciso, mesmo em condições de alta variação térmica. Ela pode operar como válvula de controle de pressão, controle de temperatura ou ainda como válvula solenoide on-off, dependendo dos pilotos instalados. O corpo da ICS-100 possui 3 portas de piloto, a porta P, a porta S1 e a porta S2. Na versão ICS-100, ela acompanha também os tampões A mais B e o tampão A, para vedação das portas não utilizadas, já que esse modelo é fornecido sempre com as 3 posições disponíveis. Nas versões menores da linha, como ICS-25 a 80, há versões com um único piloto, que reduzem o custo de aplicação em sistemas mais simples. Em aplicações mais complexas, é comum instalar na tampa da ICS um módulo múltiplo de pilotos, conhecido como árvore de válvulas, composto por pequenos corpos CVH, onde se encaixam pilotos adicionais como CVP, CVPP, CVC, EVM e etc. Essa configuração é amplamente usada em indústrias de bebidas e processos de pasteurização, permitindo combinações precisas de controle de pressão, temperatura ou degelo automático com atuação proporcional por meio de um controlador ICAD 1200B, por exemplo, acoplado ao piloto eletrônico CVE, que também é possível de ser instalado na válvula ICS. Agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura e os componentes principais da ICS-100. Então ela tem o corpo de válvula feita de aço de baixa temperatura, uma tampa superior que é possível rotacionar em qualquer posição sem afetar o funcionamento, independente da posição dos pilotos, o módulo de função, que no caso é um pistão com servo, mola, cone e placa de Teflon, a placa de vedação em PTFE, que é o assento da válvula, parafusos e juntas de vedação compatíveis com amônia. Como falamos antes, ela também tem as entradas de piloto, sendo a entrada paralela, a entrada S1 e S2, que são entradas em série, e ela possui tampões e bujões para vedação das portas não utilizadas. Um dos principais pontos importantes da ICS-100 são as combinações e modos de operação que podem ser feitas através da combinação de diferentes tipos de pilotos aplicados em diferentes posições da tampa da válvula. Então a gente vai dar alguns exemplos práticos para a versão de 3 pilotos da ICS-100, que permite essa ampla variedade de configurações funcionais, conforme o tipo de controle e o comportamento desejado para a válvula. Ela pode operar com 1, 2 ou até 3 pilotos de forma simultânea, o que dá enorme flexibilidade ao projetista ou técnico na definição da estratégia de controle. Em razão dessa flexibilidade e da disponibilidade de portas múltiplas, a ICS-100 é frequentemente chamada de válvula coringa dentro da plataforma Danfoss, pois pode ser configurada para uma ampla gama de funções, desde controles simples até sistemas automáticos avançados com controle eletrônico e redundância mecânica. As portas S1 e S2 são conectadas em série, ou seja, o fechamento de qualquer uma interrompe o fluxo. A porta P é conectada em paralelo a essas portas em série, e quando o piloto nela instalado está ativo, a válvula abre completamente, independente do estado das demais. Essa arquitetura permite criar combinações personalizadas de controle, adequadas para diferentes pontos e funções dentro de um sistema de refrigeração com amônia ou CO2. Então agora a gente vai dar um exemplo, por exemplo, de aplicação para controle de pressão constante utilizando um piloto CVP com desligamento elétrico via EVM. Essa é uma das aplicações mais comuns da ICS-100 em sistemas com evaporadores inundados ou semi-inundados, onde o piloto CVP é ajustado para manter uma pressão de evaporação constante no evaporador
o que equivale a manter uma temperatura de evaporação estável e, portanto, uma temperatura de produto controlada, e durante o ciclo de degelo por gás quente, o piloto solenoide EVM instalado em série fecha a válvula, isolando o evaporador e impedindo a passagem de vapor de sucção. Após o degelo, o EVM é energizado novamente e a válvula retoma o controle via CVP, e o evaporador volta à operação normal com pressão de evaporação controlada e, consequentemente, temperatura controlada no processo. Em resumo, o CVP ele regula a pressão de evaporação, então ele mantém a temperatura estável no evaporador. Ele também pode manter a pressão dentro do evaporador para controle de degelo se aplicada nessa função. Já o EVM ele isola o circuito durante o degelo, evitando a perda de calor e reduzindo o tempo do ciclo. Em resumo, o CVP regula a pressão de evaporação, o que mantém uma temperatura estável no evaporador. Já o EVM ele isola o circuito durante o degelo, evitando perda de calor e reduzindo o tempo do ciclo. Então, algumas aplicações típicas desse tipo de situação e aplicação são evaporadores de túneis de congelamento, câmeras frias e sistemas de ar forçado em câmeras de manutenção de temperatura. Outra aplicação seria a utilização do controle de pressão diferencial através do piloto CVPP. O CVPP é usado quando se deseja controlar a diferença de pressão entre dois pontos do sistema, por exemplo, entre a linha de líquido e a linha de sucção, ou entre dois lados de um trocador de calor. Esse controle é essencial para evitar superaquecimento ou flash gas em válvulas de expansão, proteger bombas de líquido contra cavitação e garantir vazão mínima de líquido em trocadores a placas. Ele também tem a função de estabilizar a pressão de retorno em sistemas com múltiplos evaporadores. Na prática, o CVPP abre ou fecha a ICS conforme a diferença de pressão definida. Um exemplo é se a pressão na linha de líquido cair abaixo da pressão de sucção mais o ΔP ajustado, o piloto atua para restaurar esse equilíbrio, mantendo condições ideais de alimentação para o circuito. Algumas aplicações típicas são controle diferencial entre o separador e a linha de líquido em sistemas bombeados ou circuitos secundários com trocador de placas. Outro exemplo de aplicação de um piloto é para controle de temperatura eletrônica através do piloto CVE com o ICAD aplicado, com segurança mecânica como redundância. Nessa configuração, a ICS é equipada com o piloto eletrônico motorizado CVE e o atuador ICAD, formando um conjunto que permite controle eletrônico de temperatura ou pressão com alta precisão e segurança redundante. O CVE mais ICAD recebe um sinal analógico de 4 a 20 mA de um controlador ou CLP e ele modula a servopressão da ICS conforme o setpoint definido. Assim, a válvula abre ou fecha progressivamente, controlando o fluxo de refrigerante conforme a demanda térmica. Para maior segurança, as portas secundárias da ICS podem ser equipadas com pilotos mecânicos. Pode ser, por exemplo, o CVPH, que é um piloto de alta pressão, que protege o sistema contra sobrepressão, ou então o CVPP, que evita diferenças excessivas de pressão. Pode ainda ser colocado um piloto EVM solenoide, que adiciona a função de corte elétrico ou bloqueio de segurança. Assim, o sistema une controle eletrônico de alta precisão com segurança mecânica redundante. Mesmo em caso de falha do comando eletrônico, os pilotos mecânicos assumem automaticamente, mantendo o sistema protegido. Um exemplo prático dessa situação seria, por exemplo, em um trocador de calor, que resfria a água do processo, e o controle através do CVE e o ICAD mantém a temperatura da água de saída em 5 graus Celsius. Quando a carga térmica aumenta, o sinal eletrônico abre gradualmente a ICS, ampliando a vazão de amônia. Se por algum motivo o controle eletrônico perder o sinal, o CVPH fecha a válvula para evitar a sobrepressão no trocador. Uma aplicação típica são em sistemas indiretos de refrigeração que usam água e glicol em trocadores a placas e processos com controle de temperatura de alta precisão. Outra possibilidade de utilização da válvula ICS é com simples controle on-off. Em alguns sistemas de grandes dimensões, válvulas de menor porte que normalmente fazem essa função não são compatíveis. Então a ICS, quando aplicada para uma situação de controle on-off, pode ser operada através de um simples piloto EVM para abertura e fechamento total da válvula. A ICS também pode operar como válvula de bloqueio on-off ou de controle proporcional de pressão, dependendo do tipo de piloto instalado. No modo on-off, um EVM, que é um piloto solenoide, é instalado na porta P e ele abre ou fecha completamente a ICS. Essa configuração é usada em linhas de gás quente, bypass, drenagem de líquido e circuitos de segurança, onde o controle é binário, no caso, aberto ou fechado.
Já no modo proporcional, pilotos CVP ou CVPP permitem controle modulado, ajustando a abertura conforme a pressão diferencial. É o modo usado em controle de sucção, condensação ou separadores de líquido. A aplicação do piloto CVC ela é um pouco diferente, porque o CVC é um piloto que regula a pressão na saída da ICS, downstream, diferente do CVP que regula na entrada, que seria a posição upstream. Essa função ela é usada quando se deseja manter uma pressão constante após a válvula, por exemplo, para alimentar uma linha de líquido ou gás a uma pressão reduzida e estável. Esse controle ocorre porque o CVC recebe um sinal de pressão de um ponto distante, o que é útil para controlar a pressão comum de sucção em vários evaporadores interligados, por exemplo. Então, aplicações típicas para esse tipo de situação são linhas de sucção de múltiplos evaporadores, bypasses de gás quente com controle de rampa e equalização de pressão entre estágios de compressão. Outra aplicação é um controle remoto por pressão externa. Então, em sistemas complexos, os pilotos podem receber o sinal de um único ponto de pressão remoto, como um separador ou linha comum de sucção, permitindo que várias ICS operem de forma sincronizada. Esse tipo de controle é amplamente usado em plantas com múltiplos evaporadores ou trocadores, mantendo a uniformidade nas temperaturas de evaporação. Algumas outras funções são funções de bypass de gás quente, alívio de pressão e controle de separadores de líquido. A ICS-100 também é amplamente utilizada em circuitos de serviço e proteção do sistema, onde atua em funções auxiliares. O bypass de gás quente, por exemplo, durante o degelo, onde o gás quente proveniente da descarga dos compressores é desviado para o evaporador através de uma ICS equipada com EVM mais um CVP, controlando a pressão máxima e evitando golpes de líquido. Após o degelo, o EVM desenergiza e a linha é automaticamente isolada. No alívio de pressão, utiliza-se a ICS com um piloto CVC ajustado para abrir quando a pressão de um reservatório ou linha excede o limite seguro. O alívio é suave e controlado, reduzindo picos de pressão sem descarga abrupta. Em controles de separadores de líquido e sistemas bombeados, a ICS é instalada na linha de sucção do separador e regula a pressão de evaporação via CVP ou CVE mais ICAD, garantindo temperatura de evaporação estável e controle preciso do nível de líquido. Essa aplicação é comum em unidades de frio centralizadas ou skids de refrigeração industrial. Essas diferentes combinações fazem da ICS-100 uma válvula extremamente flexível, capaz de adaptar-se a praticamente qualquer necessidade de controle dentro de um sistema de refrigeração industrial, desde o controle fino de temperatura até a proteção mecânica do sistema durante ciclos críticos como o degelo ou partida de compressores. Então agora nós vamos falar um pouco sobre as instalações e os cuidados na montagem. Então a ICS-100 ela deve ser montada e instalada em uma tubulação horizontal com o atuador voltado para cima. Deve ser seguido a seta de fluxo que está gravada no corpo da válvula. E a tampa superior ela pode ser rotacionada em qualquer direção. Ela pode ser soldada montada, desde que o processo seja controlado e sem respingos internos. Caso esse processo gere resíduos, é necessário fazer a desmontagem, a limpeza interna e a nova montagem da válvula. É recomendado a utilização de um filtro Danfoss a montante para evitar a entrada de sujeiras e, consequentemente, o bloqueio do módulo de função. O módulo de função deve ser inserido com as pernas alinhadas entre 30 e 60 graus da posição central do corpo da válvula. Caso a válvula tenha que ser aberta e novamente fechada, a Danfoss recomenda a utilização de um torquímetro para a realização do aperto dos parafusos para a correta vedação da válvula. Falando um pouco da parte de manutenção e serviços, a ICS-100 é projetada para manutenção top and try, sem a remoção da linha. A Danfoss fornece kits específicos de manutenção. Entre eles estão o kit de inspeção, que é para troca de alguns dos anéis O-rings que tem dentro da válvula quando ela é aberta e fechada. O kit de reparo, que é para substituição de peças de desgaste. E aí ainda temos o kit overhaul, que é a troca do módulo de função completo, que é para manutenção completa após longos períodos de operação. Então, na hora de fazer uma manutenção, precisam ser obedecidos alguns procedimentos. E um dos procedimentos é nunca abrir a válvula sob pressão. Então, ela possui o atuador manual que serve para fazer a equalização da pressão. Então, antes de fazer a abertura da válvula, é necessário fazer a abertura manual da válvula para fazer a equalização de pressão entre os dois lados da válvula, a entrada e a saída dela. Quando necessário remover o módulo de função para sua substituição ou troca das vedações, existe no topo do módulo um buraco com rosca M10, onde se coloca um parafuso auxiliar
que é utilizado para puxar o módulo de função para fora, porque ele está bem instalado de forma bem justa e ele é um pouco difícil de ser removido. Então, ao finalizar qualquer tipo de manutenção ou substituição de vedações ou O-rings, é recomendado a aplicação de óleo de refrigeração nesses O-rings durante a remontagem para facilitar essa montagem e evitar eventualmente algum corte numa dessas vedações. Então agora a gente vai fazer uma demonstração aqui de abertura da válvula para fazer a remoção do módulo de função. Então basicamente a gente faz a remoção dos parafusos aqui. A gente vai aproveitar também para mostrar no detalhe aqui a posição dos pilotos, né, que foi uma coisa que a gente falou bastante no vídeo. Então a gente tem aqui os 3 orifícios dos pilotos e na tampa está gravado em baixo relevo o que é cada uma das posições. Então, por exemplo, aqui nós temos a posição S2, que é uma das posições em série. Do lado de cá a gente tem a posição S1, então esses 2 pilotos estão ligados internamente em série. Então o fluido que entra por aqui, ele vai acabar passando por esse ponto também. E esse cara aqui é o ponto do piloto da posição P, que é a posição paralela. Então esse ponto aqui, ele fica comunicando em paralelo com esses 2 pontos. Então a combinação desses 3 diferentes pilotos dão aquela infinidade de aplicações diferentes que a ICS tem como ser utilizada. A gente tem aqui ainda o operador manual, protegido por essa capa. Então a gente faz a remoção dela aqui e a gente tem acesso ao operador manual. Esse operador manual na posição totalmente aberto vai deixar a válvula funcionando no modo automático, através dos próprios pilotos, digamos assim, e quando rotacionado no sentido horário até o fim do curso, a válvula vai ter abertura total. Então, caso necessário fazer a abertura manual da ICS 100, sem a utilização dos pilotos, é possível então fazer essa abertura através do operador manual, fazendo com que ele faça a atuação do módulo de função. Então a gente vai fazer a abertura da válvula agora. Então, após a remoção da tampa, a gente pode utilizar o próprio olhal que vem na tampa da válvula para fazer a remoção do módulo de função. Então a gente vai rosquear ele aqui. E aí aqui é necessário que se utilize um eixo, uma alavanca, para fazer então a remoção do módulo de função. Então, quando a gente fala de um dos possíveis problemas aí que acabam acontecendo em função da sujeira, essa arruela de teflon aqui é a arruela responsável pela vedação da válvula. Então, eu vou fazer a movimentação manual do módulo de função. Então, caso aconteça de alguma sujeira se depositar nessa região, no momento em que houver o encosto aqui da válvula, pode ser que tenha passagem através desse ponto. Então, é importante observar a integridade dessa arruela de teflon que faz a vedação do módulo de função. Então, conforme a gente falou no vídeo, a gente vai mostrar agora aqui, são os kits para as manutenções da válvula ICS. Então, a gente tem aqui o kit de inspeção, que é composto pela junta da tampa de vedação, a junta de vedação da tampa e alguns O-rings do módulo de função. Depois, a gente tem aqui o kit de reparo, onde além dos O-rings e da junta de vedação da tampa, a gente tem a arruela de teflon da vedação e mais algumas arruelas e vedações do módulo de função, da parte interna do módulo. E, caso necessário, depois de muito tempo de uso aí, ou algum eventual problema, existe o kit overhaul, que se trata, na verdade, do módulo de função completo, com o operador manual também. Então aqui nesse caso se faz a substituição completa do módulo através da substituição dele e a válvula fica somente o corpo, né, e o resto da válvula, que é justamente a parte principal, acaba utilizando o módulo de função completo para isso. Então nós temos aqui a tampa da válvula ICS 100, que é vendida separadamente. É importante destacar
que a válvula ICS-100, no caso a partir da ICS-100, o módulo de função já não está mais acoplado à tampa como acontece nas válvulas menores. Então o módulo de função é uma peça e a tampa acaba sendo outra parte, que pode ser adquirida separadamente. Então, caso necessário trocar, por exemplo, o módulo de função, não é necessário adquirir a tampa, já que pode ser utilizada a mesma tampa da válvula existente. E aí, aqui falando um pouquinho mais dos detalhes, a gente tem a questão da posição dos pilotos, onde a gente tem a porta P e as portas S1 e S2 para a posição correta dos pilotos. Então, junto com a tampa, vem junto também o conjunto de parafusos para instalação dessa tampa e ainda vem junto os tampões para fazer o tamponamento dos pilotos caso não sejam usadas as 3 posições. Então a gente tem aqui, é importante falar sobre isso, a gente tem aqui, são 2 conjuntos, tá? Isso aqui são os tampões A e esse aqui é o plug B, que vem com o-ring de vedação. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer o tamponamento total do canal de uma das portas, eu preciso instalar o plug A mais B, que seria o conjunto, então. Então, no momento em que eu colocar esse pequeno êmbolo dentro do orifício aqui da posição do piloto mais o tampão, eu vou estar tamponando esse canal não vai mais estar operando. Então, por exemplo, se eu colocar esse plug na posição S1 ou S2, eu interrompo totalmente o fluxo no canal série dos pilotos, né? Então, por exemplo, vou pegar uma aplicação, vou precisar fazer somente um controle on-off. Eu vou colocar esse tampão com o plug na posição S2, somente o tampão na posição S1, porque aqui eu já vou estar tamponando esse canal, e aí eu coloco no canal P um piloto EVM para fazer a abertura on-off da válvula. Então eu vou estar isolando o canal S1 e S2, a porta serial, e vou deixar a porta paralela a sendo atuada por um piloto EVM com on-off do controle da válvula. Então aqui a gente tem 3 diferentes pilotos para situações e aplicações diferentes. A gente tem aqui então, por exemplo, o piloto CVC, que é para fazer o controle de pressão após a válvula, né? Então esse piloto aqui ele tem uma tomada para coletar pressão de referência após a válvula, que é justamente essa pressão de referência que vai fazer o ajuste para manter o controle da pressão após a válvula. A gente tem aqui o piloto CVP, que é para o simples controle de pressão, antes da válvula, no caso. Então aqui na verdade a gente tem o controle através do piloto CVE, que é o controle proporcional que pode ser feito na válvula ICS. Então aqui a gente consegue acoplar um ICAD nesse piloto. Aqui tem que ter o cuidado então de fazer a utilização das vedações nas posições corretas, dependendo da versão do ICAD. Se for a versão A, ele é montado exatamente como está aqui, e se for a versão B, essa gacheta superior precisa ser removida, esse o-ring também precisa ser removido, e junto com o ICAD vem um o-ring que fica posicionado nessa parte superior que faz a vedação para evitar a entrada de umidade no acoplamento magnético com um eventual congelamento. Então é simplesmente encaixar o ICAD e aí a válvula ICS passa a fazer o controle proporcional de fluxo de fluido. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas falhas comuns e possíveis soluções para resolver essas falhas. Então a válvula ICS-100 é uma válvula que dá pouquíssima manutenção ou falha. E uma das falhas comuns aí que acontecem é o travamento do módulo de função. Normalmente esse travamento do módulo de função ele está associado à entrada de sujidade no módulo de função, fazendo com que mecanicamente essa peça fique travada. Então, caso isso aconteça, é necessário fazer a abertura da válvula, a remoção do módulo de função e a checagem interna para verificar se existe ali algum tipo de resíduo que pode ter travado mecanicamente o módulo de função. Outra falha que eventualmente acontece é na vedação da válvula, onde mesmo na posição 100% fechada ela acaba dando passagem. Nesse caso se faz necessário então a abertura da válvula para troca da arruela de vedação em teflon que fica dentro do módulo de função. E aí, dentre outras falhas, as falhas mais comuns na verdade estão voltadas à montagem equivocada dos pilotos. Então a correta montagem dos pilotos na tampa ela é extremamente importante. Uma vez que esses pilotos forem instalados e o arranjo não estiver correto, a válvula não vai cumprir o seu papel e provavelmente não vai dar o controle esperado. Então uma das falhas mais comuns é a montagem equivocada, já que nós temos 3 portas pilotos que podem ser combinadas, sendo que nós temos a porta P, que é um canal paralelo de passagem,
e 2 canais em série, o canal S1 e o S2, que também podem ser combinados para diferentes situações. E, de alguma forma, inclusive, a utilização dos 3 de forma simultânea, sendo usado o P mais o S1 e o S2. Então, a situação mais comum de problemas é a montagem incorreta desses pilotos, dependendo da posição que eles são instalados. Então, como nós vimos, a Danfoss ICS-100 de 3 pilotos é uma válvula robusta, confiável e altamente versátil, capaz de integrar controle eletrônico preciso via CVE e CAD, com proteções mecânicas redundantes, garantindo segurança e desempenho superior em sistemas de refrigeração industrial. Por sua modularidade e amplitude de funções, a ICS-100 é considerada por muitos técnicos e projetistas como a válvula mais versátil da linha Danfoss, aplicável em praticamente qualquer etapa do sistema de refrigeração, do controle de temperatura de processo ao gerenciamento de pressão e degelo automático. Seu design modular, facilidade de manutenção e compatibilidade com toda a linha de pilotos Danfoss fazem dela uma solução completa e moderna para controle de amônia ou CO2 em qualquer processo industrial. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma válvula essencial em sistemas de refrigeração industrial, especialmente naqueles que utilizam amônia, a válvula ICLX-100 de 2 etapas da Danfoss. Essa válvula foi projetada para atuar nas linhas de sucção e retorno de vapor de amônia, garantindo uma abertura controlada e segura mesmo em condições de alta diferença de pressão, como ocorre após o degelo por gás quente, por exemplo. Ao longo deste vídeo nós vamos entender como a ICLX-100 funciona dentro da plataforma modular ICV, quais são suas principais características construtivas, como se dá o processo de abertura em 2 etapas e por que ela é tão importante para evitar golpes de líquido e proteger compressores e tubulações. Você também vai ver exemplos práticos de aplicação e compreender de que forma a ICLX-100 contribui diretamente para a confiabilidade, eficiência e segurança de todo o sistema de refrigeração industrial. Inicialmente nós vamos falar um pouco então da plataforma ICV, da Danfoss, que reúne diferentes válvulas em um mesmo conceito modular, permitindo que o mesmo corpo base receba módulos de função distintos, como a ICS, a ICM e a ICLX. Essa padronização reduz o número de variantes e simplifica a manutenção e otimiza o estoque de peças e sobressalentes. Entre as principais vantagens da plataforma ICV estão a modularidade e intercambiabilidade entre os diferentes módulos de função, ICS, ICM ou ICLX, a instalação padronizada e manutenção top and try, sem remoção do corpo da linha, o corpo de aço de baixa temperatura com pressão máxima de trabalho de até 52 bar, compatibilidade com amônia, CO2, IHC-FCs e HFCs, integração total com sistemas e controles da Danfoss, além de certificações internacionais. A ICLX-100 é uma válvula solenoide de 2 etapas desenvolvida para abrir contra altas diferenças de pressão, condição que ocorre, por exemplo, após o degelo por gás quente em evaporadores. Durante o degelo, o evaporador é pressurizado com gás quente, enquanto a linha de sucção permanece em baixa pressão. Ao término do degelo, quando o sistema retorna para o modo de refrigeração, essa diferença de pressão pode provocar grandes golpes de líquido, ou pulsação de pressão e esforços mecânicos sobre componentes da linha. Além disso, a ICLX é uma válvula operada por gás quente, o que garante seu acionamento mesmo quando a linha de sucção está em baixa pressão. Essa característica é fundamental porque a válvula precisa abrir sem gerar perda de carga significativa na sucção, um ponto crítico em linhas de retorno, onde qualquer restrição pode afetar o desempenho do compressor e o equilíbrio do sistema. O uso do gás quente como fluido piloto mantém o controle preciso da válvula, permitindo abertura estável e sem necessidade de pressão diferencial elevada. É justamente nesse momento que a ICLX entra em ação. Ela abre em 2 etapas controladas, equalizando as pressões de forma gradual antes de liberar completamente o fluxo de vapor de amônia.
Por isso, ela é amplamente utilizada em linhas de sucção após evaporadores com degelo, a gás quente, em linhas de retorno de sistemas com múltiplos evaporadores, em linhas de sucção principais de grandes plantas frigoríficas ou sistemas que exigem controle de abertura progressiva para evitar choques térmicos e choques hidráulicos. Falando um pouquinho da construção e características da ICLX, ela é formada por 5 componentes principais: o corpo da válvula, em aço de baixa temperatura, a tampa superior, o módulo de função, 2 válvulas piloto EVM, uma normalmente fechada e uma normalmente aberta, e a conexão para a pressão do piloto externa. A válvula ICLX 100 pode trabalhar com até 52 bar de pressão. A temperatura de operação pode variar entre menos 60 e mais 120 graus Celsius. Ela também tem abertura manual disponível através do operador manual. Ela possui sedes de PTFE, o que garantem uma excelente vedação. Ela possui um projeto resistente à cavitação e de baixo peso. Ela também possui diferentes padrões de conexão soldáveis. Além disso, a ICLX 100, 125 e 150 já são fornecidas montadas de fábrica, com corpo e módulo superior integrados, o que simplifica a instalação e reduz o tempo de montagem em campo. Então, falando um pouquinho sobre alguma manutenção e inspeção que é necessária fazer na válvula, a Danfoss fornece kits de reposição para essas inspeções e manutenção. Então, a gente tem aqui o kit de inspeção, que tem as vedações principais, os anéis O-rings principais e a junta de vedação da tampa. Depois desse kit de inspeção, a gente tem o kit de reparo, que tem, além das principais vedações e anéis O-rings, a vedação de Teflon da sede da válvula presente, além de alguns outros componentes que são partes do módulo de função da válvula. E, por fim, a gente teria o kit overhaul, que é o kit que traz o módulo de função junto com os demais acessórios necessários, inclusive o operador manual de forma completa, para fazer a substituição completa do conjunto e permitir a funcionalidade total da válvula, onde permaneceria somente o corpo da válvula e o resto seria substituído de forma completa. Então, nós vamos fazer agora aqui a desmontagem da tampa da ICLX 100 e a remoção do módulo de função para demonstrar como seria na prática essa manutenção, né, ou eventual inspeção da válvula. Então, nós vamos iniciar aqui fazendo a abertura dos parafusos. Então aqui, antes de fazer a abertura da tampa da válvula, a gente vai mostrar um ponto importante que é o operador manual da válvula ICLX 100. Então a gente tem o operador manual aqui, né, e aqui, como a identificação já mostra, a gente tem, girando no sentido horário, ele nessa posição onde está agora, a válvula vai funcionar de forma automática, no caso através da atuação dos seus pilotos, e no sentido anti-horário, eu consigo fazer a abertura total da válvula de forma manual através do operador manual. Então, para fazer a abertura da válvula aqui, a gente precisa tirar o operador manual da posição que ele está agora, porque ele está travado junto ao módulo de função. Para isso é necessário fazer uma abertura parcial do operador manual através da ferramenta, para deslocar a posição do anel de trava. Agora a gente vai fazer a remoção desse anel. Uma vez removido então o operador manual, agora a gente consegue fazer a abertura da tampa. Só para mostrar internamente a tampa aqui, ela também pode ser montada em qualquer sentido de posição. E para fazer então a remoção do módulo de função, ela tem 2 cavidades na laterais onde a gente pode colocar uma chave de fenda auxiliar, e a gente vai fazer uma movimentação para subir e soltar o módulo de função. Vou tirar aqui a vedação.
e aí está removido o módulo de função. Então agora a gente vai fazer aqui simplesmente a remontagem da válvula para mostrar o processo de remontagem. Então, no caso, se tivesse feito algum tipo de manutenção, intervenção no módulo de função, a gente ia colocar ele de volta para dentro. Então, vai demonstrar aqui de forma prática. Então aqui a gente, para conseguir tirar o atuador, o operador manual de dentro aqui da cavidade da tampa, a gente vai usar um parafuso M4, a gente vai rosquear sobre o orifício com rosca que ele tem no topo. Então agora aqui falando um pouquinho sobre a posição dos pilotos na tampa, a tampa já vem com as marcações aqui em baixo relevo para facilitar a identificação dos pontos corretos para a instalação dos pilotos. Então a gente tem aqui nessa posição o piloto NC, o piloto EVM NC, nessa posição aqui a gente tem o piloto EVM NO, o normal aberto, aqui o normal fechado, aqui o normal aberto. E nesse ponto da frente aqui a gente tem o ponto da entrada do piloto de gás. Então, junto com o kit da válvula, esses componentes eles acabam vindo junto. Então, essa aqui seria a posição do piloto de gás quente. Aqui a gente tem o piloto EVM normal aberto. E nessa posição seria o piloto EVM normal fechado. Notem que existe uma diferença entre os dois pilotos, onde o piloto normal aberto ele possui esse pequeno vinco no corpo do êmbolo, enquanto que o normal fechado não tem. Então é uma forma de identificar os dois, caso a etiqueta, né, que vem junto com ele já não esteja mais presente. Então um detalhe importante sobre a instalação do piloto EVM NC nas válvulas ICLX100, em aplicações onde a pressão de trabalho do sistema está acima de 6 bar, junto com o kit da ICLX vem um acessório que é uma espécie de um orifício calibrado. Esse orifício calibrado ele tem que ser instalado de forma rosqueada no piloto NC e ele tem a função, o papel de fazer uma redução de pressão em sistemas que trabalham acima de 6 bar, uma vez que a partir de 2 bar de pressão já é uma pressão suficiente para a atuação dos pilotos. Então esse orifício ele precisa ser instalado quando a instalação da ICLX for em sistemas com pressões acima de 6 bar, né? E um ponto importante é que esse orifício, principalmente em sistemas que estão sendo comissionados, pode acabar tendo o entupimento precoce através da sujidade do sistema da linha quando ela foi concebida. Então é importante a verificação, caso de não bom funcionamento, a abertura e checagem do orifício para saber se ele não está entupido. Mas o ponto fundamental é que ele tenha que ser instalado em sistemas com pressões acima de 6 bar para fazer a redução da pressão dos pilotos. Falando um pouco mais então sobre o princípio de funcionamento, que são as duas etapas de abertura, para o correto funcionamento dos dois pilotos, um normalmente fechado, o NC, e outro normalmente aberto, identificado como NO, eles devem ser acionados de forma simultânea. Quando ambos os solenoides são energizados, o gás quente proveniente da linha de descarga é direcionado ao topo do pistão da válvula, iniciando o primeiro estágio de abertura. É comum, após um ciclo de degelo, encontrarmos pressões de aproximadamente 7 a 8 bar antes da válvula e de 1,8 a 2 bar após a válvula, representando um diferencial de cerca de 6 bar.
o que é evitado através da abertura em duas etapas. Na primeira etapa, que é a abertura inicial e equalização, ao receber o sinal elétrico, o piloto normalmente fechado, o NC, é energizado, permitindo que a pressão piloto externa atue sobre o pistão servo da válvula principal. Com isso, a ICLX se abre parcialmente, liberando cerca de 10% da vazão total. Essa pequena passagem permite que o vapor proveniente do evaporador comece a equalizar a pressão com a linha de sucção de forma lenta e controlada. Nesse estágio, a mola de sangria é comprimida, mantendo o controle sobre o pistão e impedindo a abertura total até que a diferença de pressão caia a um nível seguro. Já na segunda etapa, que vai se dar a abertura completa, à medida que a equalização avança, a diferença de pressão ΔP entre o evaporador e a sucção diminui gradualmente. Quando essa diferença cai para aproximadamente 1,25 bar de pressão, a força da mola interna supera a resistência do fluido sobre o pistão e a válvula abre totalmente de forma automática, restabelecendo o fluxo normal de vapor de amônia. Esse processo de abertura progressiva elimina o impacto da pressão, estabiliza o retorno de vapor e evita que os gases ou líquidos remanescentes do degelo causem vibrações, ruídos ou esforços mecânicos nas tubulações, inclusive o seu rompimento. Além de evitar golpes de ariete e choques térmicos, o sistema em duas etapas preserva a integridade dos evaporadores e compressores, prolongando a vida útil do conjunto. A válvula pode, se necessário, ser configurada para abertura em uma única etapa, conforme a necessidade da aplicação. Falando um pouco sobre o processo de fechamento, durante o fechamento, o gás quente que condensa no interior da válvula cria líquido sobre o pistão. Esse líquido precisa ser drenado para que o pistão feche completamente, tornando o processo mais lento que o de abertura. Por isso, o tempo de fechamento deve ser avaliado no comissionamento, variando conforme pressão, temperatura e tamanho da válvula. Como referência, a Danfoss sugere cerca de 2 minutos para o fechamento completo, com 30 segundos adicionais de segurança. Esse controle é feito de forma precisa pelo controlador EKE 400 quando o mesmo é aplicado no controle de quadro de válvulas. Por isso, recomendamos fortemente a sua utilização, uma vez que ele pode ser integrado ao sistema de automação e supervisão da planta através da comunicação RS485 protocolo Modbus. É fundamental garantir que a válvula de gás quente não seja aberta antes do fechamento total da ICLX, evitando sobrepressão e risco de golpe de líquido na linha. Entre as vantagens e benefícios da utilização da ICLX 100 está a abertura suave e controlada, que evita choques de pressão, a alta durabilidade e resistência mecânica em condições severas, baixa queda de pressão e alta estanqueidade, fácil manutenção com acesso pela parte superior da válvula, segurança operacional durante transições de degelo, compatibilidade com amônia, CO2 e HCFCs, benefício na eficiência energética aprimorada, ao reduzir oscilações de pressão e evitar que os compressores precisem compensar variações bruscas após o degelo, além de certificações internacionais para utilização global. Agora nós vamos a alguns exemplos práticos de aplicação. Então imagine um sistema de refrigeração industrial com evaporadores que realizam um degelo a gás quente. Ao final do degelo, o evaporador está pressurizado e a linha de sucção em baixa pressão. A ICLX é instalada na linha de retorno. Quando energizada, ela abre parcialmente para equalizar as pressões e somente depois ela abre completamente para restabelecer o fluxo normal de vapor de amônia. O resultado disso é um retorno suave, sem oscilações, protegendo compressores, tubulações e válvulas de expansão. Então, ao longo desse vídeo, nós vimos que a ICLX faz parte da plataforma modular ICV da Danfoss, que integra diferentes válvulas em um mesmo conceito construtivo, permitindo intercambiabilidade, manutenção simplificada e total compatibilidade com sistemas que utilizam amônia, CO2 e outros refrigerantes na indústria. Entendemos também que a ICLX 100 foi projetada especialmente para abrir contra altas diferenças de pressão, uma condição crítica que ocorre após o degelo a gás quente. Seu funcionamento em duas etapas automáticas garante que a equalização de pressões ocorra de forma gradual, evitando golpes de líquidos, picos de pressão e sobrecarga nos compressores. Vimos ainda que a válvula é operada por gás quente e utiliza dois pilotos, um normalmente fechado e outro normalmente aberto, acionados simultaneamente.
e que esse processo de abertura controlada não apenas protege o sistema, como também melhora a eficiência energética, mantendo a pressão do separador mais estável e reduzindo o esforço de compressão. Por isso, a ICLX100 é muito mais do que uma válvula solenoide. Ela é um componente de segurança, controle e eficiência, indispensável em sistemas de refrigeração industriais modernos que exigem confiabilidade e desempenho contínuo. O seu design robusto, modular e de alta precisão reflete a essência da engenharia Danfoss: eficiência, segurança e performance duradoura em cada aplicação.